Olá, boa noite, tudo bem com você? Meu nome é Kelly Nobre e eu tô aqui para falar de um assunto que é babado. Pode ser que supere inclusive um outro vídeo que eu gravei, que ainda não foi ao ar, que eu achei que ia ser muito polêmico, mas acho que o vídeo de agora vai ser mais polêmico ainda. Mas não importa, eu sou assim, é o que eu penso, eu vou estar gravando isso hoje, pode ser que daqui muitos anos minha opinião possa vir a mudar, mas a vida inteira, aos meus 39 anos, eu segui uma determinada opinião que deu certo hoje na prática. Hoje não, já há mais 5 anos deu certo na prática. Então eu venho compartilhar aqui com vocês porque deu certo para mim. Pode ser uma opção aí para você. Então, sem mais delongas, o tema é os novos pais que estão surgindo na sociedade. Os bons pais, tá? Barra, né? O tema aqui, ou versus, né? Contra os pais que não são tão bons assim, que vêm de milhares e milhares de gerações aí, que a educação foi um pouquinho pesada, né? Então eu vou fazer uma comparação aí na linha do tempo, de como era antigamente, o que eu acreditei a vida toda, que como seria no futuro, na minha vida, coisas que aconteceram rapidamente, porque coisa ruim a gente evita falar ou fala muito rápido, e depois as coisas boas que aconteceram e que hoje é a linha que eu defendo, assim, a ferro e fogo, modo de dizer, né? Que é o que eu tento passar para os meus filhos. A minha filha ainda é bebezinha, mas eu tento passar para o meu filho de 7 anos para evitar traumas, para evitar frustrações, para evitar tristeza, para que ele seja um grande homem e para que ele seja respeitoso com as pessoas, porque é o exemplo que eu sei que vai dar certo para ele no futuro. Inclusive, estou muito feliz e orgulhosa de mim, porque estou deixando isso registrado aqui. Então, independente do que aconteça na vida ao longo desses próximos anos, os meus filhos e os meus descendentes poderão acessar esse conteúdo, porque eu vou deixar em várias plataformas. Eu vou deixar vídeos curtos também nas outras plataformas, né? E eles podem saber como que pensava a Kelly, né? A mãe do Diego, a esposa do Thiago, a mãe da Liz, a filha da Geni. Então, como que ela contribuiu para o mundo? Porque a gente fica aqui a passeio, a gente vive uma vida curtíssima e não deixa um legado, muitas vezes não deixa um legado. E aí passa, sei lá, 2, 3 gerações depois, quem foi a Kelly? Não sabe nem quem foi, não sabe nem o que fez aqui no planeta Terra. Eu, por exemplo, não sei o nome da minha tataravó, eu só sei o nome da minha bisavó, o primeiro nome por parte de pai, por parte de mãe não faço nem ideia. Gente, foram pessoas que foram esquecidas. Porque eu sou parte da descendência dessas pessoas, eu não lembro delas. Então eu tô aqui na internet para fazer a diferença nesse sentido. Eu quero deixar minha marca no mundo e a minha marca é positiva, tá? E eu tenho certeza que as coisas que eu falo, que muitas vezes não faz sentido para uma galera, que é a grande massa, no futuro vai ser entendido, falar assim, mano, a minha mãe, Kelly, já falava isso lá atrás. Ela já falava esse assunto lá há muitos anos atrás. Estão falando agora como se nada tivesse acontecido, né? Então, sem mais delongas, deixa eu pedir ajuda aqui pro meu ajudante, que é o meu filho. Filho, empresta o caderno aqui pra mamãe. Tá bom. Só pra eu ler um negócio. Foi só isso que eu coloquei mesmo. Pais maravilhosos que estão surgindo. Sim, exemplo Eliezer da VTube, né? Que é a sensação do momento, né? E meu marido, gente. Ai. Então, vamos lá. Deixa aberto assim, filho, o caderno. Obrigada, meu amor. Então, gente, vamos lá. O que acontece? Eu acompanho as redes sociais de algumas pessoas. E eu me lembro vagamente, assim, da VTube, que eu conheci lá no Big Brother. E aí, é da época da Juliette, né, que foi o boom na internet. E aí a VTube, ela teve uma passagem, assim, na linha do tempo, que eu me lembro dela em festas, ela passar o rodo em todo mundo e ela se divertir. E aí ela
a vida dela cruzou com o caminho de um outro ex-BBB, que é o Eliezer, né? E aí eles começaram a namorar e em poucos meses eles tiveram a bebê, que é a Lua, e virou uma chave na VTube, depois que ela virou mãe, né? Ela tá sendo uma mãe raiz, independente do dinheiro que ela tem, ela tá vivendo a experiência dessa maternidade. E ela tá passando pro mundo, através da internet, das pessoas que acompanham ela, o que realmente a gente passa. Eu tenho uma bebê de 6 meses e eu falo por mim, gente, é punk. Maternidade não é assim, vou fazer um filho, tá tudo certo e agora simplesmente eu vou ir lá e vou cuidar. Não, ela chora. A gente não consegue entender, a gente está se conhecendo ainda. Você tem que ter paciência. Você tá no puerpério, você não se reconhece, seu corpo muda. Gente, é uma série de coisas. E aí a VTube tá passando isso com muita verdade. Só que de tabela com a VTube veio uma coisa que a gente não estava tão acostumado assim, pelo menos na minha geração. Que é aquele pai amoroso que ajuda a trocar fralda, que participa das festinhas, assim, do temática mesmo. Normalmente isso acontece com pais mais recentes, mas como a gente não vê muito na internet, quando a gente vê, a gente fica chocada. Então o Eliezer tá ganhando uma bandeira aí, levantando uma bandeira de um excelente pai na prática. E aí eu fiz um link do Eliezer com o Marcos Piangers, porque o Marcos Piangers é uma pessoa que eu sigo, que eu respeito muito, amo o trabalho dele, e ele é conhecido como o Papai é Pop. Se você não conhece ainda, dá um Google, vai lá no YouTube, Facebook, não importa, o cara tá em tudo quanto é canto. E ele inclusive lançou um livro que eu sei, mas eu não sei se ele lançou mais, mas eu me lembro que ele tinha lançado um livro. E o Papai é Pop, livro, gente, eu fiz filme, agora eu confundi com o Brancoala agora, mas enfim, vamos lá. E aí o Papai é Pop, o que acontece? Ele vem mostrando por meio de podcasts, por meio de palestras, que ser pai é muito, muito legal. Então, sem a gente perceber inconscientemente, novos pais estão surgindo hoje em dia. E eu me lembro de ter, assim, bem na época que eu me separei do pai biológico do Diego, né? Eu me lembro que eu tava assistindo o Brancoala. Não sabe quem é o Brancoala? Dá um Google aí. O Brancoala, ele fazia vlogs do dia a dia dele com a família dele. E eu achava ele um pai maravilhoso. E eu pensava assim, nossa, eu queria tanto um pai desse pro meu filho. Nossa, eu queria tanto um pai desse. Eu não pensava assim, olha só, vamos lá. Eu não pensava assim, meu Deus, como eu fui burra de não ter conhecido uma pessoa assim. Como eu não fui burra, eu pensava assim, nossa, eu queria um pai assim pro meu filho, com essa energia. Eu não queria o Brancoala. O Brancoala tem a esposa dele, gente, pelo amor de Deus. Eu queria um pai pro meu filho, livre, obviamente, mas com essa energia. Só que ao invés de eu pensar assim, negativamente, eu gostaria de me punir, eu sou muito burra porque eu atraí a pior pessoa como pai biológico do meu filho. Não, eu pensava assim, já foi, aconteceu. O que eu quero agora pro meu filho é um pai maravilhoso. Então o que eu fazia? Eu usava a lei da atração ao meu favor. Eu ficava assistindo o Brancoala o tempo todo. Quando ele não estava assistindo o Pocoyo, eu colocava o Brancoala, porque eu me divertia com a história. Eu via a família que eu almejava, como se fosse a família Margarina que eu queria. Eu acreditava já nesse papo de lei da atração. E aí, o universo foi trabalhando magicamente, tá? Literalmente foi magicamente, para que o pai maravilhoso aparecesse na vida do meu filho. Eu vou contar como foi. Lembra que eu falei como era antigamente, que a gente conta só um pedacinho, que os pais eram mais a mão ferro e fogo, os pais eram mais severos, os pais tinham uma educação mais militar, a filha não podia sair com uma determinada roupa, às vezes a criança apanhava de cinto, de chinelo, de vara, não interessa, mas tem pais que não batiam, mas tinham pais que batiam, a maioria batia na época. Na escola era normal, eu vou apanhar da minha mãe, eu vou apanhar do meu pai. Hoje em dia não é normal isso, né? Eu espero que não seja, pelo menos em algumas cidades.
Então, o que acontece? Eu tava ali materializando, meio que inconsciente, num pai perfeito pro meu filho. E aí, depois de uns 2 anos mais ou menos que eu já tava solteira, né, já mãe solo, cuidando ali do Diego, eu me reencontrei com um ex-namorado meu, de muitos anos atrás, que a gente nem era brigado e tal, ele só me seguia na internet e a gente era amigo na internet, né, no Facebook, e ele mandou uma mensagem pra mim, puxando assunto, eu comecei a conversar com ele, depois de um mês a gente se encontrou, que ele morava em Santa Catarina, eu morava em São Paulo, aí a gente se encontrou depois de um mês, eu tava felizona, que eu tava namorando, né, mesmo à distância, mas eu tava felizona, que eu tava namorando, mas eu nunca imaginei que ele ia ser o pai perfeito pro meu filho. E aí, antes de eu contar como foi quando eles se conheceram, teve um episódio muito marcante pra mim, tá? Eu tô dividindo aqui com vocês, que o meu filho tava triste, porque na época o pai biológico dele prometeu de buscar ele numa sexta-feira. E ele tava triste. Só que ele não é muito de demonstrar, assim, naquela época pelo menos, eu não entendia muito bem. Eu achava que as crianças iam chorar, espernear, bater a perna. O meu não, o meu só ficava triste. Ele não falava muito. Só que aí, conforme eu ia dirigindo no carro para ir nos correios fazer as entregas do e-commerce, ele ficava falando sozinho na cadeirinha de trás. Ficava resmungando lá na cadeirinha. E aí um dia eu entendi que ele falava assim: sexta-feira eu vou te pegar, meu filho falando sozinho no banco de trás do carro, tá? Não, sexta-feira eu vou te buscar, mas eu não fui. Na língua dele, de criança. Aí eu parei o carro, eu tava a caminho do correio, eu parei o carro no lugar certo lá. Eu passei pro banco de trás, peguei o meu filho, olhei bem, gente, eu vou me emocionar, mas eu vou me segurar aqui. Aí eu peguei meu filho, assim no ombrinho dele, ele tava na cadeirinha, falei: olha pra mamãe, Deus, o papai do céu vai te mandar o melhor pai do universo. Você tá entendendo? Porque na minha cabeça, gente, já entendia que a gente tem o que a gente merece. Eu tinha um pouco de resistência para entender isso, mas eu entendia. Só que pro meu filho, eu entendia também que ele merecia um pai muito melhor. Eu não tinha esse apego, por isso que eu falei que ia dar bafafá o vídeo. Eu não tinha esse apego por ser biológico, por não ser biológico. Eu entendia que ele merecia um pai maravilhoso, igual aquele do Brancola que eu assistia na TV. E aí eu, com muita força, sei lá de onde que veio aquela força, eu falei pra ele: você merece um pai maravilhoso, você merece um pai muito melhor, repete pra mim: eu mereço um pai maravilhoso. Aí ele fazia: eu mereço um pai maravilhoso, repete pra mim: eu mereço ser muito feliz. Aí ele falava: eu mereço ser muito feliz. E aí, beleza, gente. Eu falei mais algumas coisas que eu não lembro agora, porque senão eu vou me emocionar muito. Passei pro banco da frente de novo e fui pros correios, certo? Parou aí. Vida que segue. A vida foi continuando e tal, e aí aconteceu aquele fato depois, né? Que eu falei com meu namorado na época, que morava em Santa Catarina, que era um ex-namorado de muitos anos atrás, que eu não falava, sei lá, 10 anos. Acho que era 10 anos na época que eu não falava com ele. E aí ele subiu de Santa Catarina para São Paulo. E aí quando ele subiu, quando ele encontrou, nessa vez que ele subiu, que encontrou com o meu filho em casa, eu vou falando para vocês, a cena vai passando na minha cabeça, gente. Eu morava em São Paulo ainda, tá? Tinha uma balada na esquina da minha rua, e então na calçada tinha uma galera, assim, um monte de gente, jovem, um pouco mais velho e tal, tinha lá. Era um lugar terrível, assim, pra se dormir. Eu me lembro que eu passei bastante irritação. E ele subiu numa sexta-feira, que era justamente quando tava o movimento ali na rua. Eu abri a porta da garagem, e o meu filho saiu correndo, porque eu falei que o tio Tiago ia chegar em casa e que ele ia conhecer.
E aí meu filho saiu correndo, passou por uma galera e foi direto no Thiago. Só que meu filho nunca tinha visto uma foto do Thiago, nunca tinha visto o Thiago, o meu marido, né? Nunca tinha visto o Thiago por internet, nada. Ele só conheceu o Thiago no dia que eu falei que a mamãe ia receber a visita do tio Thiago em casa. Depois que eu ia contar que eu tava namorando, depois que eu ia preparar o menino, primeiro eu queria ver a química dos dois. Aconteceu que o Diego saiu correndo, passou por essa galera aí e foi direto no Thiago, deu um abraço nele. Falou eu te amo pro Thiago e que estava muito feliz de ter reencontrado ele, que ele estava com muitas saudades. Então ele falou assim: ai, que saudades de você, eu tô muito feliz de te ter reencontrado. Que criança que fala ter te reencontrado? Uma criança de, sei lá, o Diego tinha 4 anos. Ele tinha 4 anos, estava para fazer 5. Que criança que fala isso? Eu fiquei feliz de ter te reencontrado. E aí o Thiago deu um abraço no Diego e foi tão forte a cena dos dois que o Thiago começou a chorar. Nem o Thiago estava entendendo o que aconteceu. Resumo da ópera. O pai biológico, depois de um tempo, descobriu que eu estava namorando, obviamente porque eu coloquei na internet em um relacionamento sério, e ele picou a mula, nunca mais apareceu, foi com Deus. Forte abraço. Ao invés de eu remoer isso, parou de pagar pensão, tá? Nunca mais deu R$1, nem mandou leite, nada, só pelo fato dele ficar sabendo que eu estava namorando. Ele descontou no menino. Foi a desculpa que ele encontrou pra colocar pra fora aquilo que ele é de melhor, um merda. Então, o que aconteceu? Eu poderia remoer essa dor que ele saiu da minha vida, né? Porque eu não ia ter mais contato com ele, consequentemente afetando meu filho, não ia ter contato com ele por causa do meu filho. Eu poderia remoer essa dor porque ele não dava mais pensão. Eu fiz ao contrário. Eu dei graças a Deus que ele saiu da minha vida, que ele saiu da vida do meu filho, porque portas se abriram para que o Thiago entrasse. Consequentemente, a gente estava seguindo o curso que o universo preparou pra gente, ou seja, estava no caminho certo dessa vez. E eu venho vivendo uma felicidade plena desde então até o momento. Por quê? Porque eu encontrei uma pessoa que, embora fosse do passado, a consciência dela é totalmente diferente atualmente. A gente nem brigou no passado, a gente só não tinha contato. Foi um término até amigável. E dessa vez que a gente voltou a namorar, ele, na minha opinião, ele é o melhor pai do universo. Ele é o melhor pai que eu já conheci na minha vida. Eu teria, se eu pudesse, eu teria 1 milhão de filhos assim com ele, porque ele é um exemplo pra mim, ele é um exemplo. Então eu tenho que falar isso aqui publicamente no YouTube pra encorajar você a colocar pra fora essa paternidade que você quer exercer. Muitos pais, às vezes, não ajudam a mulher em casa porque não foi ensinado isso pra eles. Mas eles não têm que ter vergonha. A partir do momento que você começa a ver mais isso na internet, você vai percebendo que trair é brega pra caramba, é cafona, porque você pode muito bem viver bem com a pessoa, você não precisa trair pra machucar. Você vai entender que ser pai é maravilhoso, que você pode viver uma vida plena sendo pai, brincando com seu filho, ensinando coisas maravilhosas, assim como eu tenho aqui. Assim como esse Eliezer da VTube tá bombando na internet, assim como esse Papai é Pop tá bombando na internet, assim como Branco Ala bombou na internet, tudo isso são exemplos, são referências que a internet vai trazendo pra gente, que tem essa oportunidade para poder ir quebrando aos poucos, geração por geração, aquilo que foi feito há milhares e milhares de anos atrás, que foi uma paternidade, querendo ou não, mais machista, mais severa, mais dura. Eles não tinham consciência que era ruim, que afetava o psicológico da geração posterior, mas hoje eles têm essa consciência, tanto é que vô não bate, é muito difícil, né, gente? Não são todos os casos, mas a avó e a avó costumam mimar os netos, costumam não agredir, né? Não tem essa coisa de ser severo igual era com os filhos. Por quê? Porque eles perceberam que não é necessário, eles só têm vergonha de não assumir isso, né, por orgulho, mas eles sabem que não é necessário. Então, não deixa o netinho apanhar, por quê? Porque sabe que não é necessário bater para que ele seja uma boa pessoa no futuro.
Isso é muito bom, isso chama evolução, tá? Então, se você tem, de repente, um apego no pai do seu bebê, né, que isso serve para mães também, tá, gente? Aqui o índice é menor, mas serve também, porque são os dois lados, tá? Mas eu vou falar aqui os pais de um modo geral. Se você perceber que a outra parte não é uma pessoa tão boa assim, você só veio descobrir na gestação, assim como aconteceu comigo, você só veio descobrir depois na gravidez, né, depois ou quando teve o bebê, você não precisa ter medo de você desejar uma coisa boa, você merece ser feliz, né? E a pessoa que saiu da tua vida, ela pode não ser boa para você, mas ela pode ser boa para outra pessoa. Ele pode não ser um bom pai pro teu filho, mas ele pode ser um bom pai no casamento anterior, por exemplo. Ele pode ser um bom pai. E tá tudo certo. Por quê? Porque isso é o destino. É assim que a vida acontece. O fluxo segue. Quando você fica brigando, por exemplo, por pensão, você entra no fluxo da escassez. Ó, o bafafá, vai dar o bafafá aqui no vídeo. Por que você entra no fluxo da escassez? Porque você fica dependente daquele valor. Então, quando você procura ter o seu negócio próprio, procura ganhar o seu dinheiro, né? Você não precisa expor o seu filho ou sua filha àquela energia de eu vou dar dinheiro para você como pensão, mas é uma miséria, não dá para nada, não tem dinheiro. Aí você vê o pai viajando, passeando com namorada, e aí você fica puta da vida com ranço. Cara, isso tem que te motivar para você crescer mais e mais e mais e não precisar desse dinheiro. É nesse sentido que eu quero falar para você. É você acreditar que você pode ganhar não só o que você ganha ou o que ele paga. Você pode ganhar 10, 20, 30 milhões de vezes mais. Hoje em dia você tem a oportunidade de dar um salto quântico na tua vida. Você tá ganhando, sei lá, um salário de merda hoje. Você tá ganhando um salário ruim hoje e você deseja ganhar muito mais. Você tem a oportunidade de estudar 1, 2 horas na sua casa por dia e mudar de vida trabalhando no marketing digital, por exemplo. Entendeu? Então você não precisa ficar nessa energia, pegando no pé do pai da criança, tendo mágoa dele, rancor, ou você ficar falando mal dele. Você tem que abençoar a vida dele e agradecer ele, dar graças a Deus por ele ter saído da tua vida. Porque ele saindo da tua vida, as portas estão abertas. Se não entrou ainda uma pessoa na tua vida boa, essa pessoa vai entrar. E se você não quer que entre mais, porque é só você e o seu filho, ok também, não tem problema, é só você e o seu filho. Mas no meu caso, eu não cheguei a desejar uma outra pessoa. Mas como eu assisti essas outras famílias que na internet, que eram famílias bem-sucedidas e bem realizadas e bem amorosas e que passavam aquela imagem boa, eu não ficava preocupada com o que era atrás das câmeras, se eles brigavam ou não, se era o inferno ou não. Eu estava preocupada apenas com aquela imagem que o universo estava me apresentando. E era aquela imagem que fazia sentido para mim. E aquilo me deixava feliz, então eu atraía isso para mim. Isso é muito legal, isso é muito bacana. Faça isso na tua vida. Você vai ver com tudo, tá? Você quer um carro? Olha tudo daquele carro. Tudo. Você quer um pai maravilhoso pro teu filho? Esse pai maravilhoso para teu filho vai existir. O meu marido, ele é o melhor pai do universo. Ele é o melhor pai que existe na vida. E você não tem que ensinar teu filho a ter raiva do pai biológico que abandonou, ou do pai biológico que não dá atenção, ou do pai biológico que busca de vez em quando sim, de vez em quando não. Não, deixa ele viver a vida dele, deixa ele ser feliz, abençoa a vida dele. Ele quer pagar pensão esse mês, não quer. Você fica desejando a prisão de uma outra pessoa, você fica desejando o mal de outra pessoa, por mais que ele mereça, a vida vai se encarregar de dar o que ele merece. Mas se você ficar nessa energia de ficar desejando uma coisa ruim para outra pessoa, essa coisa ruim volta para você. De qualquer jeito, é lei universal. Então, o que eu quero que você tenha na tua vida é prosperidade. Se eu sei que isso é uma energia que vai e volta, eu não vou recomendar isso pra você. Esse não é o meu papel aqui. Eu só vou recomendar coisa pra você que eu fiz e que deu certo pra mim. A minha vida só andou de verdade. Eu só tive sucesso financeiro que eu queria, só conquistei as coisas que eu desejava e veio coisas boas de tabela que eu nem desejava tanto assim. E eu sei que eu vou conquistar coisas melhores. Por quê? Porque eu aprendi como que funciona as 7 leis universais. Eu aprendi como que funciona o universo em si, tá bom? Então, um grande beijo para você.
Fica com Deus. Vou deixar o link aqui, tá? Caso você queira dar esse salto quântico e começar a ganhar dinheiro com a internet, não ser dependente de ninguém, ter o seu próprio ganha-pão, aparecendo ou não na internet, fazendo canal dark ou não importa. Vou deixar o link aqui no vídeo e na descrição para você. Clica lá, vai ver depoimentos de pessoas que tiveram suas vidas transformadas. O melhor professor da vida é o Alex Vargas. Ele vai ensinar tudo. Você não precisa de produto, você não precisa de dinheiro para ficar investindo. Você só vai investir nesse curso. Tem um celular, você vai fazer a sua renda e vai ser feliz, tá bom? E levanta aí desse marasmo aí e ânimo, tá? Um beijo, fica com Deus e até logo, até o próximo vídeo. Tchau!